Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Pega seu material e vamos estudar. Hoje nós vamos estudar dois povos importantes também, os persas e os fenícios. Vamos começar pelos persas. Então, a origem do Império Persa, né? O povo que formou o Império Persa, eles receberam inicialmente o nome de Medos, né? Os Medos foram uma das tribos de origem ariana, que migraram da Ásia Central para o Planalto Iraniano, posteriormente conhecida como Média. Então aqui, olha, aparece para vocês no mapa aonde era a Média, que hoje é o Planalto, onde fica o Planalto Iraniano, né? Percebam que muito próximo de onde nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates, que é a Mesopotâmia, que nós também já estudamos, tá? No século 6 a.C., Ciro, do clã persa dos Aquemênidas, liderou uma rebelião contra os medos. Vitorioso, reuniu sob seu domínio todas as tribos que habitavam o Planalto Iraniano. A partir daí, começou a formação do Império Persa, né? Então, a gente tem aqui, na sequência, os principais reis, imperadores persas, né? São chamados também de grandes reis. Foram os três mais importantes que ajudaram a formar o grande Império Persa. Então, nós temos Ciro, que dominou o povo medo, Cambises II, que dominou o Egito, e Dario, que foi um grande administrador do Império Persa. Tá? Então, nós temos algumas imagens aqui para vocês conhecê-los. Uma nova forma de administrar. Então, o que esse povo criou? Né? Eles dividiram o império em satrapia e nomeou um governador para cada satrapia. Este governador era chamado de sátrapa. Construiu estradas ligando as satrapias, permitindo o deslocamento rápido dos soldados persas, do comércio e da comunicação. Então vejam bem, aqui tem uma moeda, né, que é o dárico de ouro do reino de Dario I, a moeda que eles usavam. Então eles foram povos comerciantes e para facilitar, e como o império era muito grande, eles desenvolveram, né, assim, estradas, né, construíram estradas que ligavam as partes mais distantes do império. Então eles tiveram uma forma diferente de governar, aonde cada localidade, né, que era chamada de satrapia, alguns falam satrápia também, enfim, era governada por um governador, né? Então foi uma forma diferente de governar. Aqui vocês têm um mapa que mostra toda a extensão do Império Persa, né? Então ele foi muito grande. Dominou o Egito, né? Olha a extensão, né? Então a gente tem um espaço muito grande que esse povo dominou. Então, eles construíram um grande império. Então, realmente, para facilitar o acesso, precisavam de estradas, né? Aqui nós temos a pirâmide social dos persas. Então, nós temos lá no topo o rei, abaixo do rei a nobreza, que são grandes proprietários de terras, grandes comerciantes, militares abaixo e lá no finalzinho, né, o grupo maior, pequenos camponeses e escravos. Então, como viviam os persas? Viviam do comércio e da agricultura. As atividades da pecuária eram exercida para atender as necessidades da população. Então, vejam bem, qual era a base econômica deles, né? O comércio. A agricultura não era o forte deles. A religião, eles cultuavam o zoroastrismo, tá? Aqui tem uma imagem de agora, porque o zoroastrismo é seguido até hoje, né? Existem países que seguem, alguns grupos que seguem o zoroastrismo.
Então aqui Zoroastro, que é o profeta, né? E aqui a imagem de dois deuses que eles seguiam, né? Que é a Ura Mazda e Asriman, que é a força do mal com a força do bem. Então havia uma crença, né, no bem e no mal. Aqui nós temos os fenícios e a origem dos fenícios, e isso se aparece também dentro da Bíblia, né? Alguns historiadores citam essas passagens da Bíblia de que eles foram descendentes dos filhos de Noé, né? Então aí seria uma explicação ligada à Bíblia. Então, os fenícios têm origem dos povos semitas. Segundo o relato bíblico, são os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Os povos que habitaram a Palestina e a Babilônia nos dias de Abraão eram semitas. Então, a gente tem semitas, camitas, jafetitas, todos descendentes dos 3 filhos de Noé. Aí você pode até consultar a Bíblia, né, para verificar isso, se você quiser. Bom, a geografia da região fenícia, então aqui tem uma foto de hoje para vocês perceberem como era esse território, olha, bastante montanhoso. Então, geografia formada por uma cadeia de montanhas com poucas áreas para se desenvolver a agricultura e uma grande área litorânea. E aqui vocês vão visualizar no mapa onde ficava a Fenícia, né? Olha, o mar Mediterrâneo aqui, né? O Mediterrâneo. Então, eles tinham uma grande extensão de litoral, de área litorânea, e a região bastante montanhosa. Então, na montanha não dá para fazer muita agricultura, né? Então, eles desenvolveram as rotas comerciais. Eles saíam, olha, aqui da região da Fenícia, pelo mar Mediterrâneo, olha, e foram chegando longe, né? Olha, a Península Itálica, chegaram na Península Ibérica, atravessaram o Estreito de Gibraltar e foram até, olha, aonde é a Inglaterra hoje, né? Então, olha que interessante, como eles chegaram longe fazendo o seu comércio. Então, era um povo do mar, né? A sociedade fenícia e as cidades-estado. Então, como é que estava dividida a sociedade fenícia? Então, lá no topo, reis, juízes, chefes políticos, conselho de anciões. Abaixo, grandes comerciantes e mercadores. E lá no pezinho da pirâmide, né, onde tem mais gente, que a gente já falou sobre isso, artesãos, camponeses e pescadores. Um detalhe, olha, na sociedade fenícia, as pessoas da classe social mais baixa não viviam de forma miserável, né? Então não havia tanta exploração como nós já vimos em outras sociedades que nós já estudamos. Então, cada cidade-estado era independente politicamente. Então, é um detalhe das cidades-estados, né? Bom, sociedade, política e economia fenícia. Então, nós temos aqui proprietários de poucas terras, né, e de solos áridos. Os fenícios não se dedicaram à agricultura, é aquilo que eu já disse a vocês. Se o solo era árido e montanhoso, não dava para fazer agricultura. Então, eles eram rodeados de montanhas ao norte, ao sul e a leste. Apenas o que restava para eles era aproveitar as águas do mar Mediterrâneo. Então, eles são conhecidos como o povo do mar. Eles viviam do comércio e foram eles que iniciaram várias práticas empreendedoras comerciais, como o escambo, que é a troca de produtos para fazer o comércio, né? E a criação de escritas universais para ajudar na comunicação entre os povos que eles comercializavam. Então, aqui a gente tem, olha, o alfabeto fenício, a embarcação que eles usavam para navegar, e aqui o alfabeto fenício, que depois ele foi sendo aprimorado e deu origem ao nosso alfabeto, né? Economia fenícia, então eles eram hábeis artesãos, né? Faziam um artesanato muito bem, confecção de armas, de joias,
de cerâmica e objetos de vidro transparente e colorido. Então, eles tinham uma habilidade muito grande em produzir objetos através do artesanato. A produção de tecido e tinturaria. Nós já vamos falar dessa tinturaria já já. Domínio dos mares Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, aqui vocês têm imagens, né, de alguns objetos que eles faziam. Falei aqui para vocês da tinturaria, né? Então, olha o que eles descobriram, né? Eles usavam o murex, que é um gênero de molusco que produz a púrpura tírea, que é uma tinta natural de coloração vermelho-púrpura, extraída de caramujos marinhos e que provavelmente foi produzida pela primeira vez pelos antigos fenícios. Então, vejam bem, ó, é um molusco, uma concha, e eles produziam essa cor, ó, com a tinta que eles tiravam, eles produziam essa tinta, né, muito bonita, que dava uma cor diferente aos tecidos, que não era todo mundo que tinha esses tecidos, essa cor, então eles conseguiam fazer o comércio, né, de tecidos em cores diferentes. Então isso, claro, que beneficiou o comércio para eles, né. Aqui a gente tem a religião dos fenícios. Eles eram politeístas, quer dizer que acreditavam em vários deuses e conservavam rituais como sacrifício de crianças e de animais. Então eles acreditavam que para acalmar os deuses, eles deveriam fazer sacrifícios humanos e sacrificavam crianças também. Que horror, né, gente? Bom, que horror em que sentido, né? A gente pensar que matavam pessoas. Mas a gente precisa entender que isso são culturas diferentes. Como na nossa cultura isso não é um ritual, isso não é o sacrifício humano não faz parte da nossa cultura, então comparando com a nossa cultura, a gente assusta, a gente acha que é uma coisa horrível. Mas para eles isso era visto como normal, né? Da mesma forma que nós tínhamos os índios que moravam no Brasil, que eram canibais, comiam carne humana, né? Eles acreditavam que sacrificar humanos acalmariam os deuses. Então são culturas diferentes, né? A maioria dos rituais religiosos eram feitos ao ar livre. Os sacerdotes possuíam influência política, social e econômica na sociedade fenícia. Então os sacerdotes, eles eram muito importantes. E seus principais deuses são Baal, Astarte e Dagon. São vários deuses, cada cidade possuía os seus deuses próprios também, né? Mas aí eu coloquei alguns dos principais para vocês. Por hoje é só, e semana que vem a gente volta com mais uma aula de história. Fiquem com Deus, até lá. Tchau, tchau.